Tudo bem com você? Comigo tá ótimo. Chegamos em mais um tema inédito, uma aula sensacional que eu quero te falar o porquê o urucum é tão importante assim na detoxificação. Eu quero te mostrar 13 principais benefícios dessa planta genuinamente brasileira, que vai muito mais além da pigmentação, né, da tinta que os índios usam nos objetos, artesanatos e até mesmo na hora de contemplar a natureza, seja uma dança folclórica, seja o momento da guerra. O que o urucum expressa nesse processo de limpeza dos corpos do nosso paciente? Ao menos 13 benefícios. Vamos lá comigo? Então vamos lá. Prazer, quem está me conhecendo agora, eu sou a doutora Juliana Ribeiro, farmacêutica clínica integrativa, atuo nessa área desde 1997 e estou na parte integrativa desde os anos 2000. E nesse processo todo, a detoxificação, como se diz na medicina milenar, é o primeiro passo da saúde integral do seu paciente. E eu ensino aqui você semanalmente neste canal a entender um pouco mais do processo da detoxificação e usar recursos naturais para o tratamento do seu paciente. Olha só, então te convido para ir nessa jornada comigo hoje, falando do poder do urucum no detox. Aliás, você usaria o urucum na detoxificação do seu paciente? Se sim, por quê? E se não, por que não? Vamos lá? Vamos lá para os segredinhos básicos do Orocum, que não são tão básicos assim para muitos, mas o que eu quero te trazer são literaturas científicas referenciadas e muito mais. Sugestões de fórmulas, tá? Geralmente eu não dou muitas sugestões de fórmulas nas aulas e hoje você vai surpreender que eu vou te trazer sugestões a mais. Então fique comigo aí até o final também. Além disso, vou compartilhar alguns materiais no grupo gratuito do Telegram. Se você não conhece o grupo ainda, por favor, é só entrar. Como eu disse, é gratuito, lá tem muitos links, materiais diversos de cunho científico que vai ajudar na sua carreira clínica. É só clicar aqui, tá, na descrição do vídeo, que você vai ver diversos links do meu site, da minha conta do Instagram, inclusive do grupo do Telegram, que no final da aula eu vou colocar aí um dossiê técnico falando dessas propriedades do urucum, além do que eu vou falar agora para você aqui. Vamos juntos! Como sempre, compartilhe um material bem bacana e o que nós podemos ver dessa planta aqui sensacional, né? Muito mais do que você possa imaginar que o urucum possa estar atuando na detoxificação do nosso paciente. É uma planta linda, que tem essas sementes aqui muito coloridas, um tom terra, vermelho, né? Um coral, na verdade, que é usado muito, como eu já disse, em adornos, objetos, de artesanatos, inclusive em pinturas. É utilizado também muito, desde pintura da pele, até mesmo quando você quer melhorar o bronzeamento. Não tem o famoso óleo de urucum? Em especial, a mulherada fica doida querendo utilizar para pegar aquele bronzeado. Só que eu quero mostrar essa outra face dessa planta maravilhosa, que é na detoxificação. A promessa da aula hoje é essa. Como que nós podemos estar utilizando o urucum? Temos aí um dossiê técnico da Universidade Federal de Minas Gerais, que na verdade é o CEPLANT. O CEPLANT é o Centro Especializado em Plantas Aromáticas Medicinais e Outras Tóxicas. Eles reconhecem o urucum, em especial o uso deles nas sementes. Eu quero que você fixe o nome científico, que é o Bixa orellana, tá? Muito também falado como bicha orellana, ok? É uma distribuição genuinamente brasileira. Olha só, ela pertence também muito, ela está muito na América, mas o Brasil tem grande concentração dessa planta, né? Nós temos o maior território de plantação nativa de urucum se comparado aos outros países da América do Sul. Então você encontra na região norte, no centro-oeste, no sudoeste e até no sul. E tem muitos usos tradicionais essa planta, resumidamente, como produto alimentício. A gente utiliza muito para colorir até alimentos, né? Daquela cor mais avermelhadinha nos alimentos. É utilizado como antídoto de agente de intoxicação. Vou falar mais hoje no decorrer da aula, até porque isso nos interessa muito, estamos falando de detox.
É uma planta aromática usada aí para coqueluche, digestiva, doenças peitorais, estimulante, excitante, expectorante, ok? Em alimentos, em feridas, é utilizado em diversas partes, inclusive do corpo, como protetor solar, repelente de insetos. É muito interessante para colorir os alimentos, tem um efeito muito legal. Olha o primeiro spoiler aí das funções. Efeito antioxidante no tempero, para colorir tecidos, não é? Então, na tinturaria em geral. Então, tem muitos usos. Eu quero hoje falar de usos específicos que são muito importantes para estarmos lidando com o nossa conduta terapêutica, não é? Além da anamnese, você poder indicar o urucum para que tipos de afecções, que tipo de situações, Juliana, me explique melhor para eu estar tratando o meu paciente. Isso que eu quero te explicar rapidamente nessa aula, que são aulas objetivas. Tá aí, urucum muito utilizado, né? Na sua forma aí que eles fazem os índios, pedra de urucum. Olha aí a Índia com diversos tipos, aliás, um ramalhete aí desses frutos, né? Não é só de flores, não, é desses frutos aí, um pendúnculo, na verdade, do urucum, e nele temos muito a tradição de pintura dos corpos, não é? Como também tingir muitas outras coisas, desde alimentos a tecidos e produtos de artesanato, como eu já falei várias vezes. Bem, tem um produto no mercado que é trazido pela Age Compounds. A Ages é uma empresa que também tem filiais no Brasil, ok? E eles trouxeram uma parte muito especial do urucum, que é chamado de cronique. Cronique, essa literatura completa, daqui a pouco eu já vou te mostrar, e essa literatura ela tem 22 páginas, todas referenciadas, que eu vou colocar no grupo do Telegram. Então, Cronique nada mais nada menos é um extrato oleoso do fitocomplexo de Bixorelana, que é o famoso urucum, um fruto do bioma amazônico, fonte de geranil geraniol. Aí é que tá, hein? Memoriza isso. O extrato padronizado, então não é ouro com pó, não é você pegar 1 quilo de semente e utilizar no seu paciente em diversas formas 1 quilo de semente, mas sim um extrato padronizado, reconhecidos marcadores do urucum de geranil, geraniol e delta-tocotrienol. Deixa eu parar por aí por enquanto. O delta-tocotrienol, gente, é da família das vitaminas E, dos tocotrienóis. A vitamina E em si, ela tem 8 isômeros, tá? Alfa, gama e delta. O alfa é o mais reconhecido, que é o tocoferol utilizado em suplementos. A maior parte, quando vem nas prescrições tocoferol, a gente coloca o alfa na manipulação, seja uso tópico, uso oral. Só que o alfa-tocoferol, que é a vitamina E mais conhecida, no mercado, ele não tem as mesmas propriedades da delta, do isômero delta. Então, aqui com isso que é a grande sacada que a natureza deu para essa planta, que foi o delta-tocotrienol, tá? Que é um dos tipos de vitaminas E, isômeros de vitaminas E, conhecido como tocotrienóis. E todo esse complexo formado no urucum, ela tem alta biodisponibilidade e potenciação no sistema músculo-esquelético, equalizando o metabolismo e atuando como modulador na expressão de alguns genes de forma eficiente. Bem, o dossiê todo ele discorre aí até hoje 13 ações do Cronic. Na verdade, é o extrato padronizado, tá? É um fito complexo que tem dose reconhecida de geranil geraniol e delta-tocotrienol. Muito interessante. Talvez você tenha até ouvido falar dessa matéria-prima. Os meus alunos da Tríade Detox conhecem o Cronic, já falei do Cronic em diversas workshops também, mas nunca numa aula e pública, né? Uma aula dessa forma no YouTube. E é um produto que ele tem um nome comercial de Cronic, mas atente-se à padronização da Bixorelana, ok? Qual é a primeira ação que eu posso demonstrar através das referências, literaturas do Cronic? A sua ação antioxidante. Então, ela tem muita ação antioxidante. Claro, o geranil geraniol e, especialmente, um dos isômeros, né? Que é o delta-tocotrienol
que está presente no próprio extrato padronizado do urucum, ele traz essas propriedades antioxidantes, ele ajuda ao combate de espécies reativas de oxigênio. Em especial, veja bem o que eu estou falando, destoxificar exige produção de radicais livres. Isso é como se diz uma equação, né? É uma equação que é fato. Então, sine qua non, que a gente diz, é fato, é indiscutível, a gente vai gerar radicais livres, mas para isso nós temos um sistema antioxidante que produzem enzimas, que são enzimas redutoras desses radicais livres, neutralizadoras, fazendo que mantenha o quê? O organismo estável, senão a gente entrar no processo de degeneração desenfreada, destruição desenfreada, processos inflamatórios sem controle, e isso gera dor. Então, igual o cronic é igual o quê? A dor, literalmente a dor física naquele corpo. Mas muito mais que isso, ele vai trabalhar a dor por ser anti-inflamatório, vai atuar muito na imunomodulação, que é outra propriedade que eu vou dizer mais ao final, tá? E, consequentemente, o controle dos 5 sinais cardinais da inflamação. Ele atua diretamente na primeira parte da cascata inflamatória, tá? E ativando aí a sinalização de NF capa beta, inclusive, tá? Então, inclusive outros tipos de natural killers também, eles estão intimamente ligados, são células de defesa intimamente ligadas no processo inflamatório, no controle dessa inflamação, o geraniol, como o tocotrienol presente no cronic, ele vai ajudar muito. Então, aí, atividade anti-inflamatória. Nada, eu estou falando de um produto natural, né? Isso que é bacana. Tá bom, é um produto que ele foi aperfeiçoado em laboratório? Sim, mas a origem é natural. Foi colocado um aditivo a mais, artificial, de origem química artificial? De jeito nenhum. Tá? Isso que é bacana, a gente saber que tem esses recursos no Brasil, de um produto brasileiro. Ainda, eu falei de 13 indicações que eu quero dizer pontualmente nessa aula do Cronic, que é o nosso urucum, nosso extrato oleoso padronizado de urucum. A prevenção de sarcopenia, através da formação de músculos e melhora da contração muscular. Ele está muito ligado também à sinalização de miócitos, que são células musculares, por isso que é interessante para a sarcopenia. Ele também atua em diversos fatores de crescimento, em especial, tudo isso vocês verão na literatura que eu vou mandar gratuito no grupo do Telegram. Estou apenas fazendo um resumo pontual para você que está chegando agora, prazer, seja bem-vindo, boa noite, possa fazer sua pergunta aí, que depois eu respondo. E também, para você que está me acompanhando desde o início, entender um pouco mais das 13 propriedades desse extrato oleoso padronizado de urucum, que tem o nome comercial de Cronic. Muito legal, não é? Essa tecnologia aí é fantástica e dá excelentes resultados. Então, ele atua muito no miócito, como também ele vai ajudar muito nos osteoblastos e osteoclastos, controle de células novas do tecido ósseo e células mais senis. Ok? Então, assim, tem até, você vai ver no dossiê, um estudo muito interessante, onde ele fala do controle de bisfosfonatos, que é uma classe de medicamentos que é muito utilizada, né? Os geriatras utilizam, os ortopedistas utilizam quando vê que o paciente está perdendo massa óssea. Faz a densitometria e verifica que a perda dessa massa óssea ou está numa osteopenia, muitas vezes, né? E com isso, né, uma osteoporose significativa, mas é um processo osteopênico e tem que usar alguma coisa para ver esse controle dessa massa óssea. Então, controle de ativação muscular miócito e controle da massa óssea está aí, em especial o geraniol, ele tem alta ação, ok? Muito interessante. Vou mostrar alguns casos também bacana que vai demonstrar a saúde dérmica, tá? Existe também o controle aí da saúde articular, especialmente quando eu falo em articulação, eu estou falando de colágeno. Colágeno, que tipo? Tipo 2, tá? Que nós temos que pensar muito na saúde articular. Na verdade, o Cronic, que é o nosso extrato oleoso aí de urucum, ele vai ajudar, inclusive, não só na saúde articular, pensando em colágeno tipo 2, mas nos 3 tipos de colágenos principais, que é o 1, que é o mais abundante,
81% de todos os colágenos que nós temos no organismo é o colágeno tipo 1. O tipo 2, que vai cuidar muito da articulação também. E o tipo 2 está presente aonde? No humor vítreo, olhos, nos olhos, tá? Quando a pessoa vai se tornando senil, ela vai perdendo qualidade desse humor vítreo. Os oftalmos, eles sabem disso, tá? É o processo degenerativo natural do organismo. E isso começa o acometimento e degenerações do humor vítreo, aumentando a propensão até de moscas volantes, não é? E o colágeno, a gente sabe que aquele humor vítreo, ele tá ficando mais líquido. Por isso a formação, muitas vezes, de pontinhos mais enegrecidos ou neons que muitas vezes a pessoa enxerga, isso é um problema, que chega a pessoa a levar ao médico, tá? Ir no médico meio apavorada, não é? Então temos que conservar aí o nosso colágeno tipo 2, não é só saúde articular também não, dos olhos, ok? E tá aí, ó, o que eu falei, a sexta ação hoje já reconhecida, comprovada, catalogada em papers, ok? A respeito da ação do urucum. Eu imagino que você não deva pensar tudo isso que o urucum pudesse fazer no organismo, né? Claro que eu estou falando de um extrato tecnológico padronizado, em geranil, geraniol e tocotrienóis, em especial o delta, ok? Que tem muito dessas partes, dessas ações aqui. Hoje nós reconhecemos, pessoal, 28 tipos de colágeno, mas acredita que tem até mais, acredita-se que tem muito mais no organismo humano, tá? Mas estão bem estudados 28 tipos de colágenos, e hoje nós temos que trabalhar muito com o conceito pró-colágeno, que eu falo bastante também nas aulas e cursos, e também aí temos aí o urucum, com o nome comercial de Chronic, ajudando a manutenção e ativação da produção, especialmente tipo 1, 81% do nosso organismo é tipo 1, tá? Tipo 2, articulações, tendões, olhos, humor vítreo. Tipo 3, reparo tissular. Na hora que faz uma injúria, uma lesão no tecido, seja por questões inflamatórias ou até um corte mesmo, uma injúria de um corte, ok? Eu preciso fazer um colágeno a princípio de reparo. O meu colágeno de reparo tissular é o tipo 3. Olha aí o urucum atuando nisso. Não é lindo demais a gente entender essas propriedades? Eu fico vibrante com isso. Eu imagino você, tá? O tipo 7, aliás, a sétima função que eu poderia dizer dentro das 13 que eu falei que eu ia falar hoje na aula, falei que eu ia falar é boa, né? Mas está valendo, hein? Seria a ação aí, ela ajudando na membrana mitocondrial, tá? Na mitocôndria, na verdade, como um todo, ativando a produção de ubiquinona, que é a nossa famosa coenzima Q10. Isso daí é tudo, porque a ubiquinona ela é muito depletada, em especial em pacientes que fazem uso de estatinas. Não é? Todo paciente que faz uso de estatina, controle de colesterol, é obrigatório o uso da coenzima Q10, da ubiquinona, porque depleta. O paciente ele vem com dores no corpo, ele vem com falta de energia, ele vem com cansaço muito grande, porque há uma depleção de ubiquinona, e a ubiquinona é uma das matérias-primas essenciais para a produção de ATP, que é a nossa moeda energética. A mitocôndria necessita de ubiquinol, ubiquinona, na verdade, também, ubiquinol na sua forma ativa, não é? Para a produção que é da cadeia do ciclo de Krebs, que vai conduzir em ATP, em fosforilação oxidativa. Então, tudo isso é importante para o nosso organismo e o organismo do nosso paciente. Eu estou falando de processo inflamatório. Quem está intoxicado está inflamado. Quem está intoxicado está cansado. Quem está intoxicado sente dor no corpo e dor na alma. Mas aqui nesse caso, na aula de hoje, eu estou falando da dor do corpo físico. Então é importante o uso aí desses subterfúgios naturais que você pode colocar na sua conduta, porque é um produto de venda livre, é um suplemento, é um produto natural. E melhor, eu não estou ganhando um centavo para fazer a propaganda, tá, benéfica do Chronic. A AIDS, que a importadora nem sabe que eu estou fazendo essa aula do Chronic, é que eu tenho liberdade de expressão, não sou paga por nenhuma empresa, tá? O que eu ganho mesmo é o reconhecimento de vocês estarem dando o seu joinha, compartilhando o vídeo, estar comigo até o final dessa aula. E nós levarmos uma saúde verdadeira, sem subterfúgios de indústria me patrocinando, ok? Mas realmente eu falo desse produto, eu resolvi trazer para a aula, porque é um produto que eu estou tendo muitos resultados com os meus pacientes.
devido à padronização específica do extrato oleoso de urucum. Falando nisso, olha só, nós precisamos muito controle, ainda mais na senilidade, da manutenção saudável da testosterona e progesterona. Tá aí a oitava ação que o Chronic vai te ajudar aí nos seus pacientes na produção de uma forma natural, sem você precisar estar utilizando o quê? O que, gente? Análogos hormonais, não é? Ficar usando esse monte de hormônio sintético, que sabe que tem um certo preconceito, porque é sintético. E muitas vezes você quer indicar um hormônio bioidêntico perfeito, ótimo, só que você não é médico. E médicos que indicam hormônios bioidênticos, ok? Você é um terapeuta integrativo ou um outro profissional da área da saúde. Tá aí que você pode ajudar, auxiliar o organismo do seu paciente também, utilizando aí o Chronic, tá? Síntese de vitamina K2 também ele participa muito, bem como ele tem ação na vitamina D, tá? K2, D, magnésio são suplementos, vitaminas muito importantes estarem conjugadas na sua formulação para seu paciente. Lembrando, fazer o magnésio de uma forma isolada, até pela questão da biodisponibilidade do magnésio, é importante que seja da forma isolada e não concomitante, na mesma formulação do K2 e a D3, e fazer o K2 e D3 uma fórmula separada, até pelas características lipossolúveis dessas duas vitaminas, entendeu? Mas está aí uma outra razão de você estar usando o Chronic. Posso associar o Chronic, lembrando que ele é extrato oleoso, com as vitaminas lipossolúveis? Deve. É muito interessante você unir matérias-primas lipossolúveis, isso eu falo muito nos meus cursos, tá? Entendam o dossiê completo da matéria-prima, mesmo sendo de origem natural vegetal, para você fazer combinações perfeitas nas formulações. Não adianta você pegar o melhor fornecedor, a melhor farmácia de manipulação, se você não souber fazer uma receita Prime, uma receita que vai atender a biodisponibilidade, absorção, distribuição no sítio ativo, que precisa chegar para ter ação terapêutica 100% no seu paciente. Agora, essa é demais. Você já leu a 10ª função já descoberta do extrato oleoso de urucum, conhecido aí no comércio como Chronic? E o Chronic é um produto manipulado. Eu vou falar daqui a pouco sobre sugestões de fórmulas com ele. É a restauração dos telômeros, o que nós mais queremos no nosso corpo e o corpo do nosso paciente. Se não for modular telomerase, que conserva o comprimento aí dos telômeros, né? O nosso nível cromossômico de gen, DNA, é muito importante nós entendermos isso, que o desgaste dos telômeros, tá? Do braço ali cromossômico, dos telômeros, eles vão ditar a regra do jogo do quanto tempo de vida esse paciente vai ter e o menos tempo de vida que ele vai ter, o quão saudável ele vai ser ou mais propenso a doenças, patologias, tá? Então, a restauração desses telômeros também, o urucum, ele tem ação. Por quê? Porque ele vai atuar na telomerase, a enzima fantástica que é a guardiã da vida. Olha isso, que importante, né? Não dá vontade de já tomar hoje, mas muito cuidado com isso. Tem indicação de um profissional da saúde habilitado do seu lado, tá? Anulação dos efeitos negativos dos bifosfonatos. Sabemos que o mais reconhecido no mercado brasileiro de bifosfonatos, que são uma classificação de princípios ativos medicamentosos, é o alendronato de sódio e o risendronato de sódio, tá? É muito utilizado, né? O paciente toma sem jejum, não pode deitar por um certo tempo, tem que ficar acordado, em pé, e ele ajuda a fazer a redensificação dessa massa óssea. Só que, muitas vezes, ele pode trazer outras consequências, tá? A longo prazo. Aliás, se você olhar a bula de medicamentos, você não toma nenhum. É bem complicado. Isso, palavra de farmacêutica. Você tem que olhar muito no seu paciente o ônus e o bônus e muito mais o período de tratamento. Não precisa fazer períodos longos de tratamento com o seu paciente. Isso daí fica a dica. Então, bisfosfonatos aí tem as suas restrições, ok? E no caso, o Chronic, ele vai em concomitante, né? Em conjunto aí, concomitante, conjunto, com, se o paciente utiliza um alendronato ou um risendronato, é muito bacana, porque ele anula os efeitos negativos dessas matérias-primas, desses medicamentos, desses fármacos, ok?
Estamos aí falando da 12ª ação do Chronic no organismo do seu paciente, que é a anulação dos efeitos negativos das estatinas. Por que das estatinas? Dor no corpo, senilidade, ainda mais o aspecto cognitivo, tá? Essa é uma das promessas da estatina a longo prazo. Ninguém quer. Quem quer isso? Só que muitas vezes o cardiologista ele pondera, ele acha interessante ainda o paciente estar sob essa ação longo prazo não tão positiva do que correr o risco, ainda mais os cardiopatas que tiveram aí um infarto, né? Ou alguma cirurgia que fosse de alto risco, então eles acham prudente administrar estatina por longo tempo. Quando não, para controle de colesterol, ok? Mas o que acontece? A estatina depleta coenzima Q10. Então, estatina deve tomar coenzima Q10 o paciente que faz o uso, ou, né, até utilizar Chronic, ok? Para anulação dos efeitos negativos. E imunomodulação, óbvio, porque se eu falei da questão anti-inflamatória e antioxidante, que foram os itens 1 e 2, eu vou facilitar a imunomodulação utilizando aí o Urucum, extrato seco, extrato oleoso padronizado. Bem bacana. Tem os segredinhos farmacotécnicos para manipulação, então veja uma farmácia de confiança, eu estou à disposição no @farmácia Eficácia Brasil, ok? eficaciabrasil.com.br, mas eu não vou falar aqui de segredos técnicos, até o fornecedor dá, não é segredo nenhum, porque o nosso objetivo é prescrição, né? Não é a manipulação farmacotécnica dessa aula, mas sim a prescrição, ok? E o que eu uso muito, 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 isso daí é importante, essas 13 funções principais até agora descobertas, super, mas eu gosto muito ainda do Chronic para usar como preventivo, profilático da inflamação e dor. Ok? Em especial, paciente que está intoxicado, que eu vejo na anamnese, é um grande candidato a ter processos inflamatórios e processos inflamatórios descontrolados, citocinas pró-inflamatórias elevadíssimas, é igual a dor física, não é? Vai pegar aquela cascata toda, COX-1, COX-2, né? Em especial ali, tromboxanos, prostaglandinas, e aumenta muito o poder, infelizmente, do paciente sentir dor no corpo físico. O Chronic ele modula bastante, ok? E também é indicado para os PETs. Olha que legal, não é só uso humano, não. Eu manipulo também muitas fórmulas PETs, a gente usa muito para os PETs. Aqui eu trago alguns casos reais, tá? Eu copiei aqui esse slide de um meeting que eu fiz pela farmácia, por isso tem a logomarca da farmácia, inclusive aí, da Farmácia Eficácia Brasil. O Meatburn, ele é rico em óleo europeína, que é uma substância extraída das oliveiras, altamente antioxidantes, com a promessa também do controle glicêmico e muito mais, ele ajuda na lipólise. Olha só, então, Chronic no controle da inflamação, celulite, que é muito conhecido aí, lipodistrofia ginoide, ele tem a ver com processo inflamatório, né? Intoxicar não inflamar, e às vezes o paciente chega até você querendo perder aí uns quilinhos para nunca mais encontrar. Então fica uma dica aí do Chronic com Meatburn, isso é um estudo, tá? De casos reais, antes e após 30 dias. Eu não sei se está nítido para você aí a foto, mas é muito interessante o processo. A sugestão do Chronic é de 200 miligramas até 850 miligramas dia. Eu geralmente indico, se for casos inflamatórios, dor, 350 miligramas dia. Nesse caso desse estudo, foi 500 miligramas do Chronic e o Meatburn 100 miligramas usado uma vez ao dia. Tem um resultado muito fantástico, gostei. Na linha PET, né? Às vezes você tem seu animalzinho de estimação aí, ou às vezes você é um veterinário e está me assistindo agora, seja super bem-vinda, não é? Tem aí o tempo zero, uma dermatite severa desse cão, com um quadro aí até infeccioso, foi usado uma dose de 500 miligramas ao dia e depois de 30 dias melhorou muito mais o aspecto inflamatório, né, e até a lesão no couro aí, no tecido conjuntivo, derme, desse animal. Olha que graça, né? Que lindo ver isso. Ainda, sugestões de fórmulas.
sugestões de fórmulas que eu quero te mostrar para uso humano, é claro. Você pode estar utilizando aí 350 miligramas, 365 a 500 miligramas, você acha grandes vantagens, lembrando que pode chegar até 850 miligramas dia, ok? E uma dose via oral ao dia é o suficiente para modulação da dor. Você pode fazer uma limpeza, tá? Naqueles pacientes que têm dores crônicas, pode ser dores osteoarticulares, dores musculares, e especialmente eu tenho casos de sucesso com pacientes em fibromialgia. Lembrando, eu falo, mesmo sendo produto de uso livre, por favor, consulte um profissional habilitado, ok? Se você é um profissional em formação, chegue mais junto, assista as minhas aulas durante aí a semana, né? Às terças-feiras, temos aulas aqui, seja no YouTube ou eu dou uma live ao vivo no Instagram, como foi também a semana passada. Então, esteja junto mesmo, que eu vou falar muitas coisas bacanas para vocês. Só de você assistir a minha aula semanalmente não é por nada, não. Acho que você está percebendo, né? É um curso à parte. Você vai pegando drops de conhecimento aqui e ali e vai deslanchando, né, dentro da saúde integrativa. A modulação da dor, você vai utilizar aí uma dose de ataque de 1.000 miligramas, lembrando que a literatura ela é bem incisiva em você usar uns 850 a médio prazo, tá? 1.000 seria uma dose mesmo de ataque, que nem essa sugestão, para usar aí no máximo por uns 10 dias, um pouco mais que uma semana, uma dose ao dia. No pré-treino, ele é legal? É legal. Melhora o rendimento? Sim. Você pode utilizar, inclusive, uma derribose. Melhora muito o rendimento nos treinos, ok? Principalmente treinos de força, que exigem muita força, muito mais do que o arranque, a força, né? Então, halterofilismo, ele é muito bacana, ou até mesmo exercícios que necessitam mais velocidade, um arranque maior, ele também você pode utilizar. Eu gosto muito para exercícios de força, então antes do treino, pode utilizar uma dose aí, conforme está sendo sugerido, de 500 miligramas de Chronic e 500 de derribose. E um pós-treino também é bem-vindo, 750 miligramas de Chronic, não é? Eu tenho aí um HMB cálcio, um hidroximetilbutirato de cálcio, 500 miligramas, uma vitamina D, sugestão 4.000, mas avalie, óbvio, gente, cada caso. Eu procuro não dar sugestões muito grandes, robustas, numa aula pública, sim, no YouTube, mas esse daí valeu a dica. Eu peguei parte do meeting que eu fiz para prescritores e trouxe para você agora na aula. Compartilhe para quem está precisando, para aquele colega seu, profissional da área da saúde, viu? Que pode ajudá-lo muito a salvar vidas. Bacana, não é? E aí é uma dose, nesse caso, dessa fórmula, sugestão pós-treino, após o treino. Perfeito? Você pode utilizar ele com outros minerais compatíveis, tipo magnésio, manganês, zinco. Você pode estar utilizando com outros ativos de colágenos tipo 2, tá? B2Cool, o C2, tem vai, Mobili, pode estar utilizando com diversos outros nutracêuticos que ajudam a promover colágeno, coenzima Q10, inclusive também não só o biquinona, mas também o biquinol, cúrcuma longa, tá? Em extrato seco, curcuveio, cureite em suas diversas formas, fitossome, Boswellia serrata, Muvi, Relora, entre outros fitossêuticos que veio na minha cabeça agora e resolvi te falar na aula, tá? Então é muito bacana o Chronic. O que eu quero compartilhar aqui com você? Eu vou compartilhar no grupo do Telegram gratuito. Como que eu faço para entrar no grupo do Telegram, Juliana? Me diga. Você que está entrando na aula agora e não sabe, é muito simples. Clica aqui, tá? No título do vídeo, que você vai ver o link para você entrar no grupo gratuito do Telegram, que eu vou compartilhar isso daqui contigo no grupo gratuito do Telegram. Então, é um dossiê completo aqui do Chronic, tá? A literatura do produto, perfeito? Onde vai falar, olha, bem minuciosamente, com referências, o passo a passo dessas funções que eu falei como essenciais: antioxidante, anti-inflamatório, formação de massa óssea, saúde articular e por aí em diante, tá, pessoal? Então, assim, desfrutem desse material, leiam e releiam, tudo isso tem de referência que eu trouxe para vocês aqui na aula, ok? É muito importante você, como profissional da área da saúde, você buscar atualização. Não basta apenas amar o que você faz, você se
você cada vez mais conectar com o seu público, seja online, seja presencial, se você não investir tempo, tá? E din-din para se atualizar. E aproveite essas aulas gratuitas, porque essa realmente, não é, vale muito para a sua carreira e você pode aí estar poupando o seu bolso, que a minha missão também, uma das, é trazer essas inovações e te ajudar na área clínica. Eu espero que você tenha desbravejado comigo todos esses benefícios do Urucum, tenha gostado da aula de hoje, me siga nas redes sociais, né? Inscreva-se, se você ainda não se inscreveu nesse canal do YouTube, é muito importante. Ative o sininho e eu te vejo aqui no Facebook, no Instagram e também presencialmente na Farmácia Eficácia Brasil em Ponta Grossa e até nos congressos da vida. Até semana que vem, que nós vamos começar uma jornada agora no universo dos óleos essenciais no detox, a partir da semana que vem. Vamos juntos? Até!